o nosso pensamento ao alto, para que sintamos a grande energia que cada um de nós precisa dentro da nossa evolução pessoal e espiritual. Pai nosso, Criador da vida e do espaço sideral, abre tua mão bondosa e derrama tua energia vital. Lava minha mente escura, cura meu corpo enfermo. Esclarece minhas atitudes, me livra do meu próprio veneno. Me brinda com a esperança, com a fé, com a perseverança. Me prometeste a vida eterna e a tua semelhança. Mas minha mente tão frágil te ouve, mas não te alcança. Na minha cegueira escura, tratei o meu destino. Diante da tua grandeza, sou um simples pequeno. E reconhecendo que és poderoso, recorro à tua benevolência. Que os teus ensinamentos fecundos esclareçam da vida a essência. Que os meus passos sejam guiados sempre na tua direção. Que as tuas pegadas estejam vivas para minha orientação. Traga para mim tua luz, ilumina meu caminho. Seja meu companheiro, meu guia, não me deixe andar sozinho. Pai, traga para mim a clareza, a luz da sabedoria. Faça com que eu viva na tua certeza e te siga dia a dia. Me ensina os ensinamentos que o sopro divino criou. Me acolhe nos teus cuidados. Me ensina a lição que Jesus deixou. Olha para o meu mundo de sacrifícios, de provações, e abençoa os meus atos, meu trabalho, minhas emoções. Pai, receba minha gratidão por esta grande oportunidade de me conceder a atenção, de me ouvir com piedade. Pai, desculpa se eu errei o caminho, se eu sou pecador, mas eu estou voltando para ti para pedir teu perdão, para pedir teu amor. Que todos nós tenhamos uma sessão com bastante espiritualidade, conscientizando ao nosso interior. Deixa eu pedir para ficar lá. Conscientizando o nosso interior de que não somos somente matéria, somos espíritos dentro de uma matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre particularidades, claro,
pouquinho de planos espirituais, né? Porque são tantas que, sinceramente, não temos alcance. Então, aquelas que nós tivemos alcance através de informações materiais, mas principalmente de informações espirituais, e então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão importante. Porque os espíritos, assim como nós, têm, né, fora da matéria, os seus grupos espirituais, os seus espaços aonde estão reservados ensinamentos para eles, né? Ou eles mesmos saem da Terra e vão ensinar em alguns planos espirituais. O mundo espiritual está aqui conosco, ele não está no outro lado. E nós vivemos aqui, por exemplo, em São Leopoldo. Muito perto daqui temos outras cidades. Temos Esteio, temos Sapucaia, temos Novo Hamburgo. E como observamos, se saímos aqui de São Leopoldo e vamos a Novo Hamburgo, sentimos uma situação diferente. Somos moradores daqui. Sentimos ali em Esteio situações diferentes. E são planos materiais e muito próximos. Da mesma forma, encontramos situações similares fora da matéria humana. Encontramos planos espirituais diversos. E hoje eu quero falar de uma particularidade muito interessante. Porque para a maioria das pessoas que já conversei até hoje a respeito do seu entendimento sobre o que vamos encontrar após nos separarmos do plano material, então algumas pensam que o local é um local inóspito. Como inóspito? Que não tenha árvores, que não tenha ervas, que não tenha cores. Então, são particularidades que nós vamos encontrar, sim, nos planos espirituais. Se aqui na matéria temos pessoas que cuidam da vegetação, que cuidam das flores, que cuidam de manter a luz com cores, calculem os senhores nos planos espirituais, onde o trabalho é feito de forma diferente, com uma leveza diferente. Porque o peso é o nosso corpo material, mas não o nosso corpo espiritual. Com isto, podemos saber que o verde, as plantas, os aromas estão nos planos espirituais, sim. O hospital do plano espiritual não é simplesmente um hospital todo branco, não. Ali entram as cores, a cura através das cores nos hospitais espirituais são bem mais avançados do que a nossa. Nós utilizamos aparelhos já bastante avançados na matéria para fazer uma tomografia computadorizada. Tudo existe cores ali, para diferenciar parte do corpo necessária para ser tratados. Calculem os senhores isto no plano espiritual, aonde é utilizado basicamente o que o espírito pode passar para outro espírito. Mudam as cores, saem das mãos raios coloridos, podemos dizer que chamar de raios, é o que nós temos como exemplo na matéria. O verde,
as cores, o vermelho nos planos espirituais é um vermelho vivo, diferente dos nossos. Então, não pense que o nosso irmãozinho, nosso amigo, que fez a passagem antes de nós, vai chegar lá e vai encontrar situações que ele não viu aqui na matéria. Ele viu sim. Ele viu que existem lâmpadas coloridas. Ele viu que existe o verde, as ervas, as flores. E lá elas têm uma outra forma mais leve, mais sutil e mais presente de envolverem os espíritos que fazem a sua passagem. Não vamos imaginar que do momento em que desencarnamos, que o nosso espírito se solta de uma forma definitiva por um período, porque ele volta à matéria, naquele período ele vai ali encontrar muitas e muitas flores, uma variedade imensa de ervas, de aromas e de cores. E então vai depender da evolução que ele buscou na matéria, no período em que ainda estava na matéria. Porque o espírito se prepara todas as noites para o momento em que vai se desprender definitivamente. Quando dormimos, o nosso espírito se desloca. Porque isso é um exercício para o momento que isso tiver que acontecer de forma definitiva. Para essa encarnação. Não é definitiva para a eternidade. É para esta encarnação. E então, as forças espirituais é que vão nos abrigar. Vejam, por exemplo, aqui, quando estamos doentes, procuramos o médico, procuramos o hospital, o pronto-socorro, a UPA, e ali, então, nós vamos ser tratados, né? Vai ser, então, feito um diagnóstico do meu problema de saúde para ser tratado. Nos planos espirituais também, sendo que o principal tratamento é para nosso espírito, para nossa alma. E eles são feitos através de todos os elementos e particularidades que está reservado para cada plano espiritual. E o que vamos levar para lá? Vejam, por exemplo, esse exemplo que eu estou trazendo aqui dos hospitais. Se eu fizer uma alimentação balanceada, eu não tiver bebidas alcoólicas em excesso, excessos de alimentação, então se eu sentir uma dorzinha e for ao hospital, vai ser tratado aquela dorzinha. Porque o restante do meu corpo tem equilíbrio. O restante do meu corpo veio ajudar a trabalhar para que aquela doença não se estabelecesse em determinado órgão ou parte do meu corpo. Então, como será também ao despreendermos o nosso espírito da matéria? O que vamos levar impressos no nosso espírito e na nossa mente espiritual? É o que realmente fazemos aqui. É o nosso dia a dia. E a matéria hoje está tão evoluída que nos mostra isso de matéria para matéria. São diversos institutos preocupados em falar às pessoas que elas não devem se exceder em bebida, que ela não deve usar drogas lícitas ou ilícitas. Os médicos avisam desse cigarro eletrônico. Então, é isso sim. A nossa matéria, de uma maneira ou de outra, ela vai voltar para o solo da Terra. Mas o nosso espírito não.
Eu acho que ninguém quer permanecer aqui para ser chamado de uma alma penada no meio das pessoas. Ou para que esteja ingressando nos planos espirituais inferiores, onde encontrarão as piores dores, os piores lamentos, onde estarão sujeitos a energias deletérias que vão manter no seu espírito as dores que tinha no corpo e de uma forma muito maior. Porque no corpo nós ainda temos, no corpo material, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos pais, os nossos filhos. Mas no mundo espiritual vamos sozinhos. Vamos nos despreender, e se o nosso parente que foi antes teve a benesse, depois de ter praticado uma vida equilibrada na matéria, ele teve a chance de acender as luzes de planos espirituais, onde ele vai continuar, então, o seu aprendizado e ter a leveza, a orientação de outros espíritos desses planos chamados superiores, superiores em questão de luz. E então, imagine, ele não vai poder nos socorrer se ele foi antes e recebeu essa benesse, porque o nosso parente, o nosso pai, ou o nosso irmão, ou o nosso filho, tiveram, pelo seu procedimento na matéria, esta ascensão aos mundos com mais luz e amor, e fraternidade, e ensinamentos, né? Mas nós não fizemos. Então não adianta eu chamar pelo meu papai, pela minha mamãe, pela minha vovó, porque nós não vamos ter vibratoriamente a condição de nos encontrarmos. Não vamos estar na mesma vibração, porque nós praticamos com o nosso corpo na matéria excessos. Excessos. Esquecemos de que um dia vamos precisar nos despreender e voltar aos planos espirituais. Então eu deixei de fazer as minhas orações, eu deixei de procurar um local onde poderia ser trabalhado uma das maiores fontes que ligam o plano espiritual ao plano material, a própria mediunidade. Então esta ligação está através do que nos foi legado pelo Criador e que nós podemos utilizá-la em qualquer período da nossa existência, que é a mediunidade. É ser medianeiros entre os planos etéreos ou planos astrais ou planos espirituais e a matéria densa que é a nossa. E por quê? Porque normalmente somos muito resistentes. Somos resistentes para evoluir o nosso próprio espírito. Parece algo controverso, né? Mas não, é uma realidade. Estamos frente a um terreiro há 31 anos e ali percebemos, através do público, através de tantas pessoas que nos acompanharam, nos ajudaram a entender um pouquinho do plano material e um pouquinho do plano espiritual, porque sem as pessoas que frequentam não poderíamos fazer e nem seria tão necessário utilizarmos a caridade do ensinamento. E este ensinamento vem através diretamente da nossa mediunidade. O amparo de ser medianeiro e caridoso por ensinar é a fonte da benignidade do ser humano. E então essa força está com cada ser humano. Mas muitos deixam de lado e também não se cuidam como pessoas humanas e cometem excessos, né? É lamentável observarmos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que
o tamanho desse estado é quase o tamanho de um país, porque São Paulo é muitas vezes maior do que Portugal, e é um estado nosso brasileiro. E então, ali podemos ver parte do mundo concentrado, nem que seja uma pessoa ou pequenos grupos que vieram de outros países e estão ali. E em contrapartida, nós olhamos uma Cracolândia. Nós vemos a autodestruição de um grupo que cada vez arregimenta mais pessoas para este grupo. Então vejam os senhores que esse é o plano material que nós temos que estar alerta, que cuidar, porque se hoje somos adultos e não entramos neste caminho, mas a próxima geração, os filhos dos nossos filhos que vão trazer filhos, eu acho que não vamos pedir ao grande Criador que jogue um dos nossos filhos para esse tipo de situação completamente tomada pelos distúrbios orgânicos, materiais, espirituais e que se alimentam disto. Mas, trazendo para os planos espirituais agora, para onde vão essas almas e esses espíritos? Será que eles conseguirão encontrar as luzes, as flores, as ervas, a vegetação no plano espiritual onde são levados? Eles têm também um local, pela benesse e magnanimidade de Deus, para serem tratados. Mas por que não prevenir para que isso não precise se perpetuar nos planos espirituais? E que todos os espíritos tenham uma chance de elevar o seu espírito para esses planos espirituais de luz, onde as particularidades vão propiciar um bem-estar para o espírito que se desprendeu da matéria. E o bem-estar, quando colhemos uma erva e sentimos o seu aroma, nos faz muito bem para todo o corpo. Nós nos transportamos, aqui está muito da matéria, é a água, é a terra, são os sais minerais, e então nos fazem bem ao sentirmos o seu aroma. A rosa, a beleza de uma rosa, as cores que elas possuem. Por que eu tenho que ver isto e não enxergar? Temos que ter olhos para ver e enxergar. E trazer para dentro da nossa alma essa leveza ainda na matéria. Trazer a força da luz para iluminar os meus pontos de força e de energia do corpo. Particularidades de planos espirituais. Façamos os nossos aqui enquanto temos oportunidade. Façamos dentro do nosso lar, façamos dentro do nosso trabalho, façamos dentro de nossas forças, enquanto matéria densa, que tem um espírito que de um momento para outro, não sabemos qual, irá se desprender e voltar aos planos espirituais. Então, procurem. Quem nunca assistiu Nosso Lar, e agora já está saindo 2, procurem para ver o tratamento que é feito
com as fontes de luz que saem das mãos do espírito que está ajudando esse espírito na cura. Porque ele levou a dor, o André Luiz levou a dor, a chaga do seu corpo material para o plano espiritual denso onde ele foi levado. E foi chamado por outros espíritos, enquanto estava ali, de suicida. Porque ele fumava, bebia e vivia de orgia. Ele esqueceu do corpo dele sendo médico. E fora isso, as outras atitudes tomadas dentro do hospital. E isso foi relatado em psicografia, nada mais, nada menos, para Chico Xavier. Então, é de nosso inteiro entendimento que ali está uma verdade inconteste de quem é médium, muito preparado entre os planos espirituais e materiais. É uma força que nós podemos fazer aqui, agora. Porque hoje é hoje, o amanhã não se sabe. Então vamos nos lembrar que todos os planos espirituais têm as suas particularidades para dar assistência, acolhimento, ensinamento e nos preparar espiritualmente para o retorno à matéria através da reencarnação. Muito obrigada. Quem veio a casa hoje pela primeira vez? Ah, pois não. Por favor, que assim peça que ela abra aleatoriamente. Vamos ver a mensagem do dia. Obrigada. Suportemos, tenha paciência, a sua obra perfeita. Mais ou menos o que conversamos agora. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez, interfitando na ternura do recém-nascido ou recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inertes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e medites, reestrutures e se instruas. É o que nós falamos até agora. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos dos apostolados, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos da força da vegetação. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda
como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal de nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Faz a tua parte, porque, ai Senhor, porque estou passando por isto, né? Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensadamente. Não se vos turbe o coração. O Mestre veio para a matéria, o Mestre Jesus, o Espírito Crístico, e passou pelas provações que o nosso corpo passa. Mesmo sendo o Espírito de Cristo. Dentro da matéria ele passou pelas piores dores, xingamentos, ofensas. E quando ele foi pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, vamos meditar sobre o que ainda podemos fazer na matéria para o bem de outras pessoas.